Olá, seguidores meus do perfil do Instagram, o Dib Espiritismo, e também do canal do YouTube, né? Muito tempo aí que eu... muito tempo não, há algum tempo, né? Que eu não fazia assim esses vídeos mais curtos, né? Com a reflexão de uma mensagem, né? Eu tenho feito ultimamente aí mais lives, né? Coisas mais compridas, mas voltando, né? A fazer essas reflexões rápidas, né? Esses vídeos mais curtos, normalmente trazendo uma mensagem, né? Um pequeno texto, uma frase, uma mensagem de algum bom livro espírita, né? Para fazer um comentário, para fazer uma reflexão, não é isso? Então é isso, seguidores, seguidoras, né? E a mensagem que eu vi hoje, justamente no livro, né, um livro que eu gosto, né, de mensagens curtinhas, O Ligeirinho, né, que é um psicografado por Chico Xavier, né, o Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Emmanuel, né, Emmanuel que é o mentor de Chico, e traz aqui algumas mensagens curtas, curtas porém profundas. E uma delas que eu li aqui me fez ter uma memória de infância, assim, infância, entre a infância e a adolescência, acho que é o que se chama pré-adolescência, né? Me trouxe essa memória, essa mensagem, né? Eu vou primeiro apresentar a mensagem e aí eu vou depois dizer o que foi essa memória, ok? Vamos lá. A mensagem é assim, ó. Deixa eu botar aqui, peraí, para enxergar melhor. Meu óculos de leitura. Fazer o quê, né? O espírito enxerga longe, mas muitas vezes o corpo físico nem sempre, né? Aí precisa de um óculos de leitura. É assim mesmo, faz parte da vida, né? Bom, aqui, ó. Aqui, realmente, é bem interessante. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Ó. Pensemos em nós, espíritos em reajuste perante a lei, né? Que são quase todos nós, né? Como sendo talvez muito dos tiranos que censuramos nas galerias da história e meditemos na abnegação e no heroísmo de quantos nos legaram tudo de bom que hoje possuímos. Olha, interessante, né? Nós sempre criticamos os tiranos, nós aqui, inclusive os maus políticos, né, que infelizmente parece que é a maioria, né? E a gente sempre critica, e Emmanuel diz, né, que esses tiranos que a gente critica, até mesmo os grandes tiranos, né, da história aí que a gente conhece, né, que a gente censura, e que nós podemos ter sido um desses, né, em outras experiências reencarnatórias, né? Por isso que ele diz, pensemos em nós, espíritos em reajuste perante a lei, como sendo talvez muito dos tiranos que censuramos nas galerias da história. Não necessariamente ser um tirano famoso, eu fui Hitler, eu fui Gengis Khan, não necessariamente, né? Há tiranos de todos os matizes, né? Até tiranos domésticos, né? Que tiranizam dentro de casa, né? Mas, sim, como um desses, né? Ou se não fomos um deles, fomos ferrenhos apoiadores, né? Se não fomos exatamente um deles, o que acaba por sendo como eles, né? E meditemos, né? E lembremos também do heroísmo dos quantos nos legaram tudo de bom. Porque assim, esses tiranos deixaram essa herança tenebrosa, que hoje a gente censura, mas com a Emmanuel nos diz que a gente pode ter sido um deles, né? Tanto que a gente censura. Mas também lembremos daqueles que nos deixaram tudo de bom, que fizeram o bem, que trouxeram luzes para a humanidade e que hoje nós também colhemos os frutos, né? Desses benfeitores da humanidade, né? Seja no nível micro ou no nível macro. Então é importante reconhecer, gente, que muito dos benefícios que a gente recolhe hoje, até muito da questões até, poxa, hoje coisas que são normais, né, a gente conseguir, direitos que nós temos hoje, esses direitos no passado nos eram negados.
E teve aqueles que lutaram por esses direitos, conseguiram, e hoje nós, né, usufruímos desses direitos daqueles que lutaram lá atrás por eles. Entendeu? Então a gente tem que reconhecer e também hoje o que é que a gente pode fazer de bom para deixarmos de herança para no futuro outras pessoas poderem usufruir, como nós hoje usufruímos de quem lutou pela gente no passado, né? O que é que a gente pode fazer também? Acho que a vida é um ciclo, né? Um bem que se faz e que se passa adiante, né? Então é interessante. O que é que eu posso fazer também que fique esse legado de bom que também no futuro possam usufruir, né? Do mesmo jeito que eu hoje estou usufruindo do que conquistaram de bom no passado. Então, não é só lembrar e admirar essas pessoas, não. É fazer essa reflexão. Bom, mas com relação aos tiranos, aí eu vou falar da minha lembrança, né? Quando eu estava na escola, quando eu assistia aula de história e falava, Napoleão, tá, aquelas figuras, eu pensava, gente, será que eu já fui um desses, né? Em outra encarnação, será que era eu? E o interessante é que eram pensamentos assim espontâneos. Eu não era espírita na época, nem conhecia espiritismo, né? O que eu sabia quando eu ouvia a palavra espírita na época era uma coisa assim de dizer que são pessoas que falam com os espíritos. Eu até tinha medo disso, muito pelo contrário, não queria nem saber. Quer dizer, me chegava a ideia de espírita, de espiritismo totalmente deturpada, né? E eu tinha, tanto quando o Chico Xavier aparecia na TV, eu ficava com medo, que é o cara que vê os espíritos, né, quando eu era menino. Também por causa da que as pessoas deturpam, né? Então, eu não tinha espiritismo na minha vida, nem ideia do que é realmente espiritismo. Mas tinha esses pensamentos, eram pensamentos espontâneos mesmo. Pô, será que eu fui esse aí? Esse aí que está se falando hoje aí nos livros de história, será que eu fui ele? E uma vez especificamente eu pensei em Napoleão. Será que eu fui Napoleão? Normal, né? A gente sempre querer, né? Entre aspas, ser alguém importante, destemido, né? Porque Napoleão, né, também foi um tirano, né, Ricardinho? Né? Você querer ser, né? Um tirano que criticamos na história, você ficou querendo ser ele, né? Mas aí entra a questão também da mente infanto-juvenil, né? Mas é interessante eu fazer essas reflexões, né? Não só com figuras grandiosas assim, até outras figuras de importância menor. Será que fui eu? Será que eu estava lá? Não só de pessoas, mas de contextos. Será que eu estava lá naquele contexto, nessa revolução, né, nesse momento histórico, nesse evento histórico? Eu ficava, será que eu estava lá em outra encarnação, né? Será que eu era homem? Né? Será que... Assim, eu nunca pensei, aliás, eu nunca pensei de eu ser do sexo oposto, ser mulher, né? Mais tarde, quando eu fui saber né? uma explicação melhor sobre reencarnação, é que eu fui ventilar essa possibilidade. Mas eu já era um pouco mais velho, né? Já não era pré-adolescente, né? Poder se reencarnar como mulher, né? Ou seja, mesmo antes de eu conhecer a doutrina espírita, a reencarnação já fazia parte do meu pensamento, né? E era uma coisa espontânea, quer dizer, claro, devia ouvir as pessoas aí falar reencarnação tal, mas eu não tinha nenhum estudo, nenhuma leitura formal, nada. Eram pensamentos que me vinham espontâneo, muitos, assim, aí a maioria deles eu tinha nas aulas de história. Eu tinha também outros momentos da vida, momentos assim cotidianos, às vezes acontecia quando eu vi um filme, por exemplo, ou li um livro, ouvir alguma situação da vida cotidiana, às vezes esses pensamentos vinham também na minha mente, mas a maioria era realmente, né, vamos dizer assim, 70%, você quer botar uma porcentagem para ser mais exato, eram das aulas de história, né, que eu inclusive gostava bastante, né? E aí essa frase esse pequeno texto de Emmanuel do livro Ligeirinho me remeteu a essa memória. Ou seja, né, para mim, independente de qualquer coisa, a reencarnação já é uma realidade, né? Já é uma realidade, mesmo quando eu ainda não tinha um estudo, uma crença formal, já fazia parte, ainda que de uma forma assim infanto-juvenil mesmo, né? Mas que não foge da lógica, poderia ser sim um desses aí da história, por que não? De repente até eu era, ou algo parecido já, que todos nós, né, como espíritos reencarnantes, fazemos parte, né, constante da história da humanidade, ok? Então, assim, além da mensagem, né, que
essa, né, a reflexão que essa frase trouxe, né, da gente, né, esses tiranos que nós tanto censuramos, né, cuidado que podemos ser um deles, né, que com isso a gente vai apoiá-los, não, né, mas tipo assim, temos que ter o senso crítico, não concordar com o que não é, com o que não é bom, mas não essa questão da revolta, né, é isso que Emmanuel está falando, para termos cuidado com os excessos, né? Até para o nosso equilíbrio espiritual. E lembrar daqueles que nos legaram tudo de bom, né? E aprender com eles, para a gente também poder legar alguma coisa de bom para a posteridade. E vai lá que seja o que a gente lega de bom para a posteridade, a gente também lá na frente pode vir a usufruir, né? Que a gente vai reencarnar, mas lá na frente, de repente, a gente vai usufruir de um bem que a gente mesmo construiu agora no presente, né? Quer dizer, no caso, na encarnação anterior, né? Já pensaram nisso, né? Que o bem que a gente faz hoje, aí, de repente você pode usufruir lá na frente, em outra experiência reencarnatória, e você não vai saber conscientemente naquele momento, né? Mas, assim, quando a gente volta para o plano espiritual, as nossas memórias espirituais voltam e a gente sabe, né? Então, além dessa lição que essa pequena mensagem de Emmanuel nos trouxe, né? E ainda me veio essa lembrança, né, da espontânea dessa questão da reencarnação na minha mente, então infanto-juvenil da época. Ok, gente? Então é isso que eu queria trazer para vocês, tá bom? Então um grande abraço a todos e fiquem com Deus e até o próximo.